Olá a todos, meu nome é Fabrício Vaz Nunes, eu sou professor de História da Arte da Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas de História da Arte. Nesse vídeo eu vou falar sobre o período helenístico da arte grega, que é o período que compreende, então, a partir da morte de Alexandre o Grande até a anexação total da Grécia pelo Império Romano. No período helenístico da arte grega, a gente vai assistir então a uma imensa difusão da arte grega proporcionada pelas conquistas de Alexandre, que vai levar então a arte grega para regiões longínquas, conquistando então toda a Ásia Menor e chegando até as fronteiras da Índia, incluindo também a conquista do Império Egípcio. A arte helenística vai se caracterizar por uma grande variedade de motivos, vai incluir a retratística e vai incluir também a representação dos feitos heróicos dos gregos e também dos seus inimigos valorosos, como por exemplo os gauleses. No período helenístico a gente vai ver também uma arte que é mais preocupada com os aspectos dramáticos e sensacionais na representação das ações. A arte helenística é muito surpreendente porque também nela a gente vai ver uma valorização dos aspectos feios, horrendos e grotescos, algo que a gente não costuma associar com a arte grega. Então, no helenístico a gente vai ver monstros, criaturas fantásticas e na grande área de Pérgamo a gente vai ver uma narrativa de uma guerra mítica que se desenrola como um fluxo contínuo de formas, de atitudes e de ações que vão criar então uma espécie de representação teatral e espetacular das mitologias gregas na sua difusão então através do mundo conhecido até então. O estilo helenístico está totalmente ligado ao período da Guerra do Peloponeso. E para a gente entender um pouquinho da Guerra do Peloponeso, a gente tem que começar lá atrás na formação da Liga de Delos em 478 a.C., quando as cidades-estado gregas vão se unir contra a invasão persa. Nessa união, feita através da Liga de Delos, Atenas vai assumir uma posição de liderança que vai se tornar cada vez mais uma posição de domínio imperialista sobre as demais cidades-estado. Então é dessa época que datam os primeiros conflitos de interesses entre Atenas, que ficava na Ática, e Esparta, sendo que Esparta era a cidade mais importante do Peloponeso e que possuía a sua própria liga de diferentes estados da região. Segundo o historiador grego Tucídides, o crescimento do poder ateniense tornou a guerra inevitável. Então é em 459 a.C. que vai eclodir a primeira guerra do Peloponeso. Na verdade, aquilo que a gente chama de Guerra do Peloponeso é uma sequência de conflitos armados. São vários conflitos envolvendo as diferentes cidades. O que acontece nesse primeiro momento é que a cidade de Mégara, por causa de disputas territoriais com a cidade vizinha Corinto, vai abandonar a Liga do Peloponeso, que era liderada por Esparta, para se tornar parte da Liga de Delos. Durante 15 anos vão haver conflitos intermitentes entre Atenas e cidades pertencentes à Liga do Peloponeso, como Esparta, Corinto, Egina e outras cidades. Entre 446 e 445 a.C., vai haver uma tentativa de dar fim a esses conflitos. Vai ser declarada a Paz dos 30 anos, em que Atenas vai renunciar às suas conquistas terrestres, podendo, no entanto, preservar seus domínios marítimos. Lembrando que foi, em grande parte, a armada ateniense que pôde pôde impedir o avanço persa sobre o território grego. Um pouquinho antes, já tinha começado a construção do Partenon. Em 447, vai se estender até 433. Então, o Partenon vai ser esse grande monumento ligado à Liga de Delos, do qual vão participar os arquitetos Ictino e Calícrates e o escultor Fídias. E vai ser a época então que marca o alto classicismo na arte grega. Porém, vejam que é um pouquinho depois da finalização da construção do Partenon, 431, indo até 404 a.C., que vai ocorrer então a parte mais intensa da Guerra do Peloponeso, em que Esparta e seus aliados,
que formavam a Liga do Peloponeso vão lutar contra Atenas e seus aliados sob a Liga de Delos. E isso vai envolver a grande maioria das cidades-estado gregas. Então vai ser uma luta fratricida dos gregos contra os gregos, em que inclusive vão haver alianças das cidades-estado gregas com o poder persa, com aquele invasor anterior, né, que vai se aproveitar dessa divisão para tentar enfraquecer então esse conjunto de cidades. A Guerra do Peloponeso, que vai deixar um verdadeiro rastro de devastação, vão se seguir vários conflitos menores entre as cidades-estado que vai enfraquecer definitivamente o poderio grego. E assim, em 346, entra como papel de destaque um novo ator nesse contexto internacional. A Grécia vai ser conquistada por Filipe II da Macedônia. E entre 333 e 323 a.C. vai ocorrer o reinado de Alexandre o Grande. E assim a gente vai assistir a expansão do Império Macedônico para o Egito, para o Oriente Próximo, incluindo o noroeste da Índia. O ano da morte de Alexandre é que vai marcar convencionalmente o início do período helenístico. É uma marca temporal, né, um desses grandes marcos, porém em termos estilísticos, a gente já observa na arte grega, no período final do clássico, vários sintomas, vários aspectos que vão estar muito presentes no chamado estilo helenístico. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do Império de Alexandre o Grande, vejam que ele inicia as suas conquistas pela Macedônia, vai descer então para a Grécia, conquistando toda a região que ficava ao sul da Macedônia, para então partir, né, para a Turquia, onde ele vai dominar tudo isso. Então toda essa região que era a Grécia dita a parte oriental, né, vai ser dominada por Alexandre o Grande. Ele desce até o Egito, atravessa a Mesopotâmia, vai dominar então todo o Império Persa, chegando até regiões da Índia. Então isso será o maior império mundial, né, até aquela época. Com isso, Alexandre também levará junto os valores, os elementos artísticos gregos. Então haverá uma imensa difusão da arte grega por todos esses locais, chegando a ter influências inclusive na arte indiana antiga. Com a morte de Alexandre em 323, o império se divide em vários reinos, os chamados reinos helênicos, né? E é nesses reinos helênicos que a gente vai assistir a maior parte da produção da arte dita helenística. Então, observando o período final da arte clássica, a gente vai ter um personagem muito importante, que é um escultor chamado Praxíteles, que é o autor do original dessa Afrodite chamada Afrodite Cnídia. Ela tem esse nome porque ela foi feita para a cidade de Cnidos, que fica numa ilha, e ela é chamada Afrodite Cnídia Ludovise porque ela pertenceu à família Ludovise. Então é uma cópia romana, lembrando que os romanos fizeram milhares de cópias das estátuas gregas e é muito através delas que nós conhecemos a arte grega. Aliás, um fato a ser destacado é o fato de que a maior parte da arte grega que era conhecida no Renascimento será a produção do helenístico, né? Porque era uma produção muito mais numerosa e muito mais espalhada. Então o original seria realizado entre 360 e 330, portanto já no início, né, dos conflitos que geraram a Guerra do Peloponeso. Praxíteles assim opera numa situação histórica bastante turbulenta. E o que a gente observa de diferente nessa estátua? Em primeiro lugar, trata-se de um nu feminino. Até então nós não tínhamos nus femininos na estatuária grega. E Praxíteles trabalha todas as contraposições, né, das formas do corpo, de maneira a gerar essa forma sinuosa, essa forma que tende a um certo desequilíbrio. Então a gente tem a perna, né, relaxada do contraposto, que vem um pouquinho para frente, vai um pouquinho para trás, e o tronco que se desloca, né, em ângulo na outra direção, o braço na outra diagonal, e que cobre então o sexo da figura de maneira pudica, gerando então essa relação meio que de voyeurismo por parte do espectador. As cópias romanas têm qualidade vária, né? Então existem várias cópias dessa estátua que vão ter algumas diferenças entre si, mas em todas elas se preserva essa sinuosidade, essa delicadeza da forma que serão a marca do escultor Praxíteles.
Se antes a arte grega criava, né, com um escultor como Policleto, com o cânone, um modelo geométrico matemático do ser humano, ou com Fídias, trabalhava aquela ideia do fluxo, do devir, né, o vento que passa pelas vestes, na escultura de Praxíteles destaca-se o sentimento e a fragilidade do ser humano. E essa fragilidade é expressa exatamente por essa sinuosidade instável da forma. E essa instabilidade é que será perseguida em várias outras obras desse grande escultor. Essa é uma outra cópia romana, então vejo que há algumas diferenças, mas em todas elas ele emprega, né, essa faixa de tecido drapeado como um apoio para o braço. Praxíteles seria filho, né, segundo contam os registros, ele seria filho de um bronzista, ou seja, de um escultor que trabalhava com bronze chamado Cefisódoto, porém ele preferiu trabalhar com o mármore, e é na modelagem do mármore que a gente vai ver todas as qualidades desse grande escultor. Essa cabeça Kaufmann trata-se de uma cópia helenística, um pouco mais próxima, portanto, do Praxíteles, né? Seria uma cópia de 150 a.C., de um original de cerca de 350, e a gente observa aqui como o copista, de maneira bastante hábil, soube aproveitar, então soube reproduzir as marcas do estilo de Praxíteles. Então essa modelagem muito suave, que nos dá a sensação de uma figura como que esfumaçada, ela é muito própria do estilo praxiteliano. Até então a gente tinha linhas mais duras, linhas mais definidas, e Praxíteles parece intencionalmente borrar os contornos, tornar os volumes mais suaves, operando assim com o claro escuro, de maneira a obter passagens delicadas entre os vários tons que o mármore tridimensional vai obter na sua relação com a luz. Esse Hermes com Dionísio Infante seria então provavelmente a única escultura original saída das próprias mãos de Praxíteles a chegar aos nossos dias. E aqui a gente pode observar então todas as qualidades desse grande escultor da antiguidade. É interessante pensar numa comparação com o Dorífero do Policleto, que foi feito anos antes, né? No Dorífero a gente tem aquele contraposto bastante regulado, bastante sólido, enquanto que o Hermes com Dionísio de Praxíteles é marcado por uma instabilidade muito forte. Vejam que no contraposto o torso dele tem um deslocamento para o lado, de maneira que ele precisa efetivamente desse apoio feito através desse pedaço de tecido. A modelagem como um todo é muito mais fina, mais delicada, e busca expressar então essa instabilidade do ser humano que estava associado a esse momento em que a Grécia se afundava numa guerra sem precedentes, numa guerra dos gregos contra os gregos, e portanto ultrapassava, né, aquela sensação de otimismo que estava sendo construída no período clássico propriamente dito, no alto clássico. Na modelagem do rosto, a gente pode observar então como há essa busca de uma delicadeza maior e há essa troca de olhares entre Hermes e o bebezinho, que é a figura do Dionísio. Essa ênfase na fragilidade que é criada através da instabilidade do corpo e nos sentimentos, Praxíteles realiza uma representação dos deuses não mais como um elemento que vem do alto, mas rebaixando-os à condição de humanos, rebaixando a sua condição de fragilidade, a sua condição de estar num tempo instável e estarem sujeitos então aos sentimentos humanos. É que a gente vê, por exemplo, no Apolo sauróctono, assim chamado por ser uma figura de Apolo com um sáureo, né? Ou seja, um lagarto. É uma cópia romana do século I ao século II, em que a figura delicada de Apolo contempla esse elemento da natureza que é o lagarto. Vejam que o corpo dele se torce todo, quase que num movimento de dança, e a gente tem então essa figura quase frágil com esse pé. Vejam que o pé, a perna relaxada, né,
do contraposto é colocado por trás do calcanhar e ele fica numa situação totalmente instável e que captura então esse elemento muito mais momentâneo, esse ser e estar num momento que é transitório, que está em transformação, mas que está ligado então à sua presença e à sua corporeidade humana e, em última análise, mortal. É como se os deuses de Praxíteles deixassem de ser imortais. São modelos de beleza, mas são modelos de uma beleza que evolve, que nasce do sentimento humano. O sátiro recostado relaxadamente, vejam que ele literalmente se apoia nessa base de apoio. Então, em Praxíteles vai ser muito comum a gente ter troncos, pedaços de tecido que servem de apoio, e vejam que ele emprega aqui também esse elemento muito delicado de colocar a perna relaxada do contraposto com o pé apoiado por trás do calcanhar da perna de apoio. E assim a gente tem uma figura quase que cotidiana, porém elevada a uma situação de beleza por conta da sua perfeição na execução, o que implica nessa modelagem delicada e também nesse polimento bastante significativo, excessivo da figura. Os corpos de Praxíteles têm ao mesmo tempo esse brilho que é resultado do polimento, sem dúvida na busca dos copistas romanos por essa qualidade plástica, e ao mesmo tempo esse esfumaçado do claro escuro obtido nas relações entre os tons na relação do mármore com a luz incidente. É de Praxíteles também o original deste chamado Apolo Lício, que é colocado nessa situação de quase abandono, essa situação de languidez, em que a gente observa o braço apoiado sobre a cabeça e o olhar perdido no horizonte. Certamente numa interpretação um pouco mais rígida dos copistas romanos, mas no geral a gente percebe então a busca dessa instabilidade e o corpo que se desenvolve assume assim uma certa relação com a cobra que se enrola no tronco. Outro escultor importante do chamado clássico final, já no período da sua transição para o helenístico, é um escultor chamado Lísipo, que, segundo consta nos registros históricos, foi o escultor favorito de Alexandre o Grande. Então esse era um artista que operou diretamente na época de Alexandre. Essa é uma escultura chamada de Apoxiomenos, que representa um atleta que usa uma pequena ferramenta para limpar o seu corpo após o exercício. Então os atletas gregos, eles besuntavam o corpo de óleo e o corpo ficava, nesse óleo grudava poeira, do local chamado palestra, onde eles se exercitavam. E aqui ele é colocado numa posição então em que ele está raspando esse pó grudado no seu corpo. Não apenas é uma posição interessante para a escultura, porque mostra ele realizando uma ação totalmente cotidiana. Não é uma ação modelar, não é uma ação heróica, mas sim uma ação cotidiana que o aproxima do humano. Porém, Lísipo altera as proporções completamente. Vejam que se a gente olhasse de volta para o Doríforo de Policleto, ele tem mais ou menos 7 cabeças e meia de altura. No Lísipo, nessa figura, ele vai alterar as proporções intencionalmente. Essa figura tem quase 12 cabeças de altura e, além disso, a posição do braço para frente faz com que a escultura não tenha nenhum ponto de vista que seja determinante para a sua percepção. Então a gente nunca enxerga direito esse braço e esse corpo inteiro numa posição ideal. Ele exige que o espectador dê voltas na estátua para compreender a forma como o corpo está colocado. Além disso, o contraposto criado por Lísipo é mais instável na medida em que ele desloca a perna relaxada. Então lembra que a perna relaxada ela ficava mais próxima da perna de apoio, e aqui ele abre essa perna, criando quase uma espécie de meio termo entre as posturas do contraposto e do pondus, que eram posturas comuns no início do período clássico. Para Lísipo, portanto, a concepção da escultura vai na direção de um elemento que une a instabilidade já sugerida
por Praxíteles, há uma nova concepção da forma escultórica como captação de uma realidade sempre mutável e que é sujeita às alterações criadas pela arte. Neste Hércules Farnese, que é uma cópia romana do início do século III depois de Cristo, assinada por um escultor chamado Glicon de Atenas, na verdade essa é a única obra assinada por esse artista, ela seria feita a partir de um original de Lísipo. E aqui a gente vê toda a deformação dramática do corpo como uma forma expressiva muito forte e que vai além do elemento propriamente de imitação da natureza. Eu falo muito sobre a ideia de imitação da natureza porque foi com o termo imitatio que os romanos traduziram a palavra grega mimese. Porém, quando a gente lê na Poética de Aristóteles, e é preciso lembrar que Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, então esse pessoal vivia na mesma época. Então, na Poética de Aristóteles, ele diz que os elementos feios na mímese podem se tornar bonitos. Então, na sua imitação artística, que é sempre, no conceito de mímese, uma imitação criativa, uma imitação que altera os dados fornecidos pela realidade, aquilo que é feio pode se converter num objeto de interessante representação artística. E é o caso desse corpo descomunal de Hércules, e um Hércules que é apresentado também como uma figura que parece cansada, que parece exausta, porque ele se apoia neste contraposto também deslocado, com o tronco deslocado em desequilíbrio, e ele se apoia sobre a pele de leão, que é um dos famosos trabalhos de Hércules, quando ele é obrigado a matar o leão da Nemeia. O contraposto também é tornado mais desequilibrado pela posição da perna por trás da perna de apoio. Então a perna relaxada, ela vai para trás, é quase um passo, mas ao mesmo tempo numa figura que parece cansada, que parece exausta dos inúmeros trabalhos aos quais ele foi submetido. Nas suas mãos ele carrega, na mão que fica por trás da figura, as maçãs das Hespérides, as maçãs então desse jardim sagrado dos deuses, e que é um objeto de uma das suas missões. Nesse elemento meio que escondido por trás da estátua, Lísipo obriga o espectador então a dar uma volta completa em toda a figura para compreender a narrativa que está contida nessa imagem. Então o Hércules Farnese, na sua constituição descomunal e grandiosa, une o elemento muscular com o elemento dramático, com o elemento desse cansaço, apesar desse corpo titânico que é capaz de atingir a todos os seres humanos. No caso aqui, evidentemente, trata-se de um semideus, e mesmo na figura do semideus, ele revela esse elemento de dramaticidade, que será uma marca muito forte do estilo helenístico. Ele convida, através da expressão facial de Hércules, também a dividir com o espectador o seu sentimento. O espectador é levado a pensar: o que será que pensa esse homem? Pelo que será que ele passou? E nesse sentido ele cria uma conexão emocional com o espectador. E essa será uma marca decisiva do helenístico, porque a partir de agora a gente passa a ter uma arte que busca individualizar as figuras, criando então representações dramáticas e muitas vezes exageradas dos seus sentimentos, das suas dores, dos seus pensamentos e, portanto, dessa vida interior individual que habita o ser humano. Nada disso estava presente, por exemplo, na escultura de Fídias, ou de Policleto, ou dos outros autores do Alto Clássico. Por isso, talvez, a arte helenística seja aquela que mais se aproxima dos nossos valores de arte, mais se aproxima daquilo que nós entendemos como arte, porque para nós, após a modernidade, a arte está muito ligada à expressão individual, e isso é algo que não está presente em todos os períodos artísticos, Isso é uma construção também moderna. Em termos da representação dessa dimensão interior do ser humano, talvez um dos exemplos mais impressionantes da produção desse
período que está começando, que é o helenístico, seja esse boxeador das termas. Trata-se de um bronze original grego, provavelmente do século IV, atribuído a Lísipo, ou então a um escultor chamado Apolônio do século I a.C. Trata-se da figura de um esportista, de um boxeador, lembrando que o boxe, tal como o esporte era realizado entre os gregos, era uma atividade totalmente brutal e violenta. Note-se que ele tem nas mãos essas cintas de couro que eram empregadas então nesse esporte, e quem vencia através do nocaute ou da morte do oponente. Ele está sentado numa posição de grande instabilidade também, no sentido de que ele parece desanimado e cansado e olha para o lado como se conversasse com alguém. Nas suas mãos, então, nós vemos a marca desse esporte brutal, dessa violência programada, então, com as tiras que estão enroladas nos seus punhos e as tiras de metal, ou melhor, as tiras de couro com peças em metal que estão atadas às suas mãos. O seu rosto mostra também as marcas da brutalidade, e na própria barba, nesse cabelo revolto, a gente vê então a construção de uma dramaticidade profundamente individual. É uma figura trágica e compungente, e que ao mesmo tempo não estaria associado àqueles conceitos do belo clássico. Trata-se de uma figura que, a partir da sua dramaticidade, é que estabelece então o seu grande valor estético. O corpo dele, apesar de estar em repouso, parece carregado de uma tensão, carregado das suas dores, carregado de toda a violência desse esporte. E na torção criada através do rosto virado, a gente tem essa impressão de uma figura individual que move-se, que vive e que sente. Note-se que as marcas do esporte estão também presentes na sua orelha inchada, a orelha em forma de couve-flor, que é a marca desses lutadores, e que, portanto, destaca ele como uma figura individualizada. Não é uma figura ideal de um deus, mas sim uma figura de um humano trágico e vivente, e que ao mesmo tempo é mais forte e mais intenso do que a humanidade cotidiana e normal. É uma figura que convida a uma inspeção então de cada detalhe. Para Lísipo, portanto, a arte não expressa um modelo ideal, mas sim um momento, mas sim um fenômeno, algo que está sujeito ao devir, algo que está sujeito às vicissitudes da vida e do sentimento. É também como um elemento transitório e passageiro que Lísipo representa a figura do Cupido, e ele é representado aqui numa atitude meio que cotidiana, curvando e atando então a tira no seu arco. Nessa figura bastante desequilibrada, que não tem aquela estabilidade que a gente associa à arte clássica, ele obtém então uma representação muito interessante dessa alegoria do amor erótico, dessa alegoria das vicissitudes do sentimento humano. Alguns atribuem também esse busto de Sócrates, que é uma cópia romana do século I d.C., a um original em bronze de Lísipo. E aqui a gente vê também como o helenístico abandona um pouco aqueles modelos de beleza ideal, e cria nesse modelo, veja-se que Sócrates teria morrido há mais de 100 anos, na época de Lísipo, mas cria-se com isso um modelo do filósofo. Essa testa pensativa, essa barba que emoldura uma boca capaz de falar coisas sagazes e sábias, ultrapassa os modelos da beleza olímpica, daquela beleza clássica, e cria com essa figura que seria considerada feia, uma bela figura de filósofo, atribuindo, portanto, a essa imagem uma vida interior. A retratística do helenístico, ela vai ser muito importante porque ela destaca esse valor da individualidade, não mais o ser humano, não mais o homem como um modelo universal ligado à perfeição dos deuses, mas o homem como um ser vivente, existente num determinado momento e num determinado local.
e sujeito, portanto, a todas as transformações que a vida proporciona. Ele cria, então, com essa imagem que se aproxima muito das figurações dos sátiros, a figura de um filósofo pensativo, de alguém que investiga as profundidades do pensamento e da alma e que, portanto, supera a sua superfície meramente física. No entanto, é com as grandes obras dos reinos helenísticos que a gente vai ver a presença desse elemento dramático de forma ainda mais pungente. Então, o rei Átalo I, que era um dos reis desses vários reinos helenísticos, né? Era o reino de Pérgamo, que ficava na Turquia. Ele vai se envolver numa série de guerras contra os gálatas ou gauleses. E com a vitória nessa guerra, ele vai criar um monumento, um grande templo dedicado a Atenas, e na frente desse monumento ele vai colocar várias estátuas desses inimigos vencidos, e esses inimigos vão ser representados de maneira trágica e heróica. É o caso desse gaulês, conhecido como gaulês Ludovise, que ele se mata para não ser capturado. Então a gente vê ele no ato de enfiar sua espada curta na região aqui onde a gente chama de saboneteira, né, o que causaria uma morte certa, para não ser capturado. Ele faz isso depois de ter matado a própria esposa. Então o helenístico também vai criar esses grandes conjuntos escultóricos que são narrativas de fatos dramáticos e horrendos. Essas esculturas vão se constituir como grandes modelos depois, especialmente no Renascimento, para o Neoclássico. Então essa escultura famosa do Gálata agonizante, que é uma cópia romana de um original do conjunto ornamental de Átalo I de Pérgamo, que tinha a datação de 230 a 220 a.C., essa estátua ela vai ser modelo para vários escultores. Então a gente vai ver até no nosso Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, existe uma cópia que era feita como prova para os escultores. Isso mostra como o helenístico foi durante muito tempo considerado como o grande modelo da arte clássica. Muito embora, quando a gente olha para o conjunto da arte grega antiga, ele pertence a essa fase final, né? Não é mais o clássico ou o alto clássico, mas sim a fase final da arte grega. Esse Átalo agonizante tem muitas razões para a sua fama. Ele cria com essa forma de um triângulo isósceles essa representação, então, de um homem que está já no limite das suas forças. A gente vê os músculos retesados que apoiam o seu tronco, a espada deitada, e no seu pescoço há um colar atado, um colar torcido, que é uma alusão à sua origem. Nas suas pernas a gente vê esse abandono do corpo, né, a perda final das suas forças, e no seu rosto, com esse típico bigode, então, dos gauleses, vejam que ele é caracterizado como esse bárbaro, a gente vê esse sentimento, então, do herói e do guerreiro derrotado. Para Átalo I, para esse rei, então, essa representação dos heróis vencidos era importante porque esses vencidos eles não são representados como figuras frágeis ou fracas, mas sim como figuras valorosas que foram derrotados pelos gregos, que eram mais valorosos ainda. No seu cabelo também a gente vê a representação desse ser meio selvagem, que é como os bárbaros eram entendidos pelos gregos, como serão depois entendidos pelos romanos. Também a escultura helenística vai ter muito essa característica de exigir do espectador dar uma volta completa na escultura. Muito da arte clássica, ela tinha uma posição ideal para as figuras serem vistas, né? Então elas têm uma relação muito mais frontal com o espectador. No helenístico haverá essa característica de pedir o envolvimento do espectador, ou seja, a sua presença e seu deslocamento corporal em torno da figura, porque as figuras elas aparentemente não têm um ponto de vista ideal, um ponto de vista único que exuma todas as suas características. Isso mostra como a escultura está sendo concebida como uma representação da vida e dos seus aspectos cambiantes, dos seus aspectos em transformação, como os sentimentos humanos também estão em constante transformação.
É isso que nós vemos então na grandiosa Ara de Pérgamo, ou altar de Pérgamo, que foi construída em algum momento entre 184 e 156 a.C. Todo esse conjunto foi descoberto pelos alemães no século XIX e foi comprado do governo turco e foi então transportado para Berlim, onde foi abrigado, onde está ainda nos dias de hoje, no Pergamon Museum em Berlim. Trata-se então de um grande altar realizado, construído em honra de Zeus, construído pelo rei Eumenes I, e que representa no seu grande friso a luta dos deuses contra os titãs, a chamada titanomaquia ou gigantomaquia. É preciso imaginar então que esse friso que nós vemos nesta região, que a gente vê aqui subindo pela escada, ele continuava na outra direção e dentro desse museu ele foi colocado como se fosse do avesso. Então esse friso aqui continuaria pela outra face desse templo, que na sua planta ele é mais ou menos quadrado, e era todo envolvido por essa representação muito movimentada e muito dinâmica dessa luta mítica dos deuses contra os titãs. Então, no friso oriental, vemos, por exemplo, a luta de Atena contra Alcioneu. Alcioneu era filho de Urano e Gaia, é um dos titãs, e está sendo submetido aqui por uma elegante Atena, a deusa, que, vejam, aparece dominando toda a situação. Mesmo em meio a essa luta horrorosa, com essas figuras enroladas em cobras e vários seres mitológicos que aparecem de todos os lados, ela aparece como uma figura que graciosamente se desloca em meio ao caos. A figura de Alcioneu, com seus olhos fundos, então apresenta toda a dor e a tragédia do derrotado, e abaixo há a figura da sua mãe, que, desesperada, joga sua mão para o alto, inutilmente tentando salvar o filho. Atena estaria sendo coroada por uma Nike, por uma vitória, que é essa figura alada que aparece do outro lado. Note-se como o mestre desse conjunto, que foi realizado sem dúvida nenhuma por vários escultores, porém sob a direção de um único artista hoje desconhecido. Ele vai operar com essa relação dramática dos claros e escuros e com a contraposição de gestos e de formas de maneira extremamente movimentada. É quase como se fosse um grande filme de ação que estivesse se desenrolando à medida que o espectador caminhava em torno desse altar. Em outros momentos do friso oriental, vemos a figura de Hécate, que luta contra Clítios. Hécate é essa figura aqui, uma deusa ligada à magia, e ela aparece aqui numa torção do tronco, com a parte de costas aqui vistas em movimento, dado pelo movimento muito forte das suas vestes, em que ela ataca com uma tocha a figura de Clítios, que é um dos titãs. Do outro lado, vemos a figura de Oto, que é filho de Posídon, lutando contra Ártemis. Outros titãs aparecem aqui sendo atacados pelos animais de caça de Ártemis. Então a gente tem essa figura aqui tendo a cabeça mordida por um monstro. Então essas figuras monstruosas, essas figuras dos tritões que têm as pernas que se convertem em tentáculos ou em rabos de peixe, vão dar então toda essa sensação dramática. Não à toa há um destaque para a representação desses animais, das escamas, das penas, das asas, que criam então esse ambiente fantástico, dramático, altamente envolvente para o espectador. No friso sul vemos a figura de Reia ou Cibele, que é uma deusa ligada à terra, que seria filha de Urano e Gaia, que está montada em um leão. Muito tranquilamente, montada num leão, que avança então nessa direção, com todos esses planejamentos absolutamente fantásticos, no sentido de que eles não têm uma relação imediata com a natureza e que criam assim esse espaço de uma representação que vai além do real e cria uma hiperrealidade em que o divino é criado então através dessas formas grandiosas, dessas formas titânicas em grande movimento. No friso sul temos a figura também de Éter, que luta contra um leão gigante, e a gente vai ter então vários elementos fantásticos
Para mim, o friso de Pérgamo é um antecedente de todos os nossos filmes de monstro, de todo o nosso prazer, né, em ver elementos fantásticos e mágicos que superam qualquer realidade conhecida. Febe e Astéria lutam também em parte do friso sul, criando esse conjunto, né, de personagens cuja reconstrução mitológica é bastante intrincada, mas que possivelmente eram conhecidos de todos os gregos da época. Vemos também a figura de Titão e Anfitrite em batalha, e essa forma fragmentada, como foi encontrado, né, porque o altar de Pérgamo ele foi encontrado todo em pedaços e foi sendo então reconstruído. Existem muitos questionamentos, né, sobre o procedimento ético do governo alemão na época do século XIX, e assim como no caso do frontão, né, das esculturas, dos mármores do Partenon, existe também uma discussão sobre a pertinência disso estar não em Pérgamo, onde hoje é a Turquia, mas sim na Alemanha, que evidentemente é uma superpotência econômica. Em outros momentos desse friso, a gente vê as figuras subindo a escada, se ajoelhando sobre ela, o que cria esse envolvimento com o espectador. É como se elas fossem figuras reais. Então aqui os limites entre o relevo e a escultura ficam bastante difíceis de estabelecer, porque elas se comportam como figuras de vulto completo, às vezes estão mais presas ao relevo, né, mas elas saem também e parecem adentrar a própria realidade. Essa relação entre o monstruoso e o feio também chega às raias do cômico. É o caso desse interessante grupo de Afrodite, Pan e Eros, de Delos, também conhecido como a moça do chinelo, em que vemos então uma representação de caráter erótico, leve e cômico, com a figura desse sátiro que aborda então essa jovem que o ameaça um pouco alegremente com o chinelo na mão. Em cima vemos a figura de Eros dando o tom então a toda a cena. Vejam que ela é uma releitura da Afrodite Cnídia, né, de Praxíteles. Então ela tem a mão pudicamente escondendo o seu sexo, mas ao mesmo tempo uma expressão que fica entre o convidativo e entre a resistência então a essa figura de Pan. Vejam como a modelagem toda muito delicada e a movimentação toda do grupo escultórico cria uma espécie de narrativa, né? E essa característica narrativa da arte helenística, ela vem sendo, claro, construída através da arte grega, mas vai adquirir no helenístico uma profundidade e uma variedade de recursos muito maior. De novo, trata-se de uma estátua que convida a uma investigação por parte do espectador. Então a gente vai dando voltas nela para tentar entender o que está acontecendo, observar todos os detalhes, e cada um dos elementos representados contribui então para tornar essa cena fictícia como algo real que se desenrola diante dos olhos do espectador. Esses aspectos eróticos da arte helenística aparecem também numa versão um pouco mais perturbadora e complexa nesse Fauno Barberini do final do século III ou início do século II a.C., que foi uma figura mantida meio que escondida durante muitos anos por conta da sua sugestão erótica. Então nesse Fauno a gente vê essa figura masculina grandiosa, né, musculosa, que está dormindo com as pernas muito abertas, exibindo o seu sexo, o que foi motivo de escândalo na época do Renascimento. Exatamente por esse escândalo, essa estátua foi muito bem preservada, né, porque ela era mantida, de certa forma, escondida e sempre foi objeto de polêmica. A gente se pergunta, né, que sonhos está tendo esse sátiro adormecido, o que está acontecendo no interior dessa figura, e ao mesmo tempo é uma figura que convida também a essa investigação, porque revela-se, por exemplo, atrás dele o seu rabinho, né, que diz para nós que ele é efetivamente um fauno. E a gente vai se aproximando desse universo onírico que está acontecendo com essa figura sonhadora. Uma das estátuas mais famosas do helenístico e mais representativas do seu estilo é o grupo do Laocoonte. Ele teria sido
realizada entre 40 a.C. até 37 depois de Cristo, e provavelmente era uma cópia de um original em bronze de Pérgamo de cerca de 140 a.C. E aqui o que está representado é uma cena que vem da mitologia e que está presente também na literatura. Laocoonte, segundo a Eneida, como é representado na Eneida, que é o texto do Virgílio, ele faz parte da história da Guerra de Troia. Ele era um sacerdote troiano que, quando os gregos abandonam a guerra e deixam o famoso cavalo de Troia, ele é quem vai contra a ideia de trazer esse cavalo para dentro da cidade, o que trará a desgraça. Porém, os deuses que estão apoiando os gregos nesse momento veem então a intervenção de Laocoonte e enviam do mar 2 serpentes que atacam a ele e a seus filhos, matando-os. Então, uma cena de dor e dramaticidade em que a gente vê esse grito da figura do sacerdote, com o rosto virado e transtornado em dor, e os jovens que estão aqui sendo enrolados por essa serpente. Essa estátua foi escavada no momento da sua descoberta, praticamente diante dos olhos do Michelangelo, e portanto terá uma influência decisiva sobre a sua poética artística. O grito do Laocoonte, essa boca aberta, ela foi objeto de discussão no século XVIII, inclusive usada como exemplo então para a distinção entre a pintura, entre as artes visuais e as artes da literatura, porque esse grito foi considerado feio. Então, segundo a visão neoclássica do teórico alemão Gotthold Ephraim Lessing, essa seria uma forma inadequada de representar uma narrativa, e ele vai usar isso como uma justificativa para atribuir à pintura a dimensão do espaço e à literatura a dimensão do tempo. Essa distinção, claro, uma distinção que hoje em dia não se sustenta, porque hoje eu costumo dizer que o nosso gosto é estragado, a gente gosta de elementos ligados ao monstruoso, ao feio, ao excessivamente expressivo. Então hoje nós consideramos essa uma bela estátua, como na verdade no Renascimento ela também foi considerada. Então, nesse grito do Laocoonte é expressada a dor então desse sacerdote diante da arbitrariedade dos deuses. No grito do Laocoonte, então, nós vemos todo o ápice dessa expressividade do helenístico, com suas características dramáticas e atormentadas, que vão então ser incorporadas por diferentes estilos artísticos ao longo do tempo. Então a arte barroca especialmente vai beber muito dessa fonte, assim como para os elementos que estão presentes no Renascimento, que vem aí antes do Barroco, e vai servir de material para a reflexão humana, para a reflexão dos filósofos sobre a produção artística. Como nos outros grupos helenísticos, o grupo do Laocoonte também exige do espectador esse deslocamento ao redor, essa investigação desse fascinante percurso da cobra, das diferentes posições corporais dos seus personagens, dessas figuras que estão aqui sendo atacadas, enfrentando então uma morte cruel e arbitrariamente determinada pelos deuses. Aqui na cabeça do filho mais velho, Antifantes, o filho do Laocoonte, ele olha então para o pai como quem pede socorro, porém inutilmente. O artista emprega então a expressão facial, como a própria forma dos cabelos, a posição corporal, para criar com essa escultura um momento dramático e inesquecível dessa narrativa mitológica. É interessante pensar que toda a pintura grega foi perdida. A pintura grega desapareceu, porém ela foi relativamente preservada num mosaico romano, o mosaico de Alexandre, que está na Casa do Fauno em Pompeia, a cidade romana. É um mosaico de cerca de 100 a.C., provavelmente uma cópia de uma pintura helenística do século III a.C., que é referida nos escritos gregos. E aqui a gente vê toda essa dimensão da dramaticidade, tal como foi transportada para o contexto romano. Então, para os romanos era interessante ter representações de Alexandre o Grande, que
foi uma figura que em 10 anos basicamente conquistou o mundo e ele fica sendo o modelo das conquistas romanas. Então, no olhar de Alexandre, no seu cabelo revolto, no próprio olhar do cavalo e no seu movimento impetuoso, os romanos viam um elemento em que eles desejavam se espelhar, esse grande modelo. E é nesse sentido que os romanos vão incorporar vários aspectos da arte grega como imagens propagandísticas, como imagens que expressavam o seu desejo de posse do mundo e o seu desejo de expansão. Com a imagem de Alexandre o Grande, a gente vê já então essa incorporação dos valores gregos pelos romanos, que vão dar uma nova interpretação e novos valores para as suas conquistas artísticas e, ao mesmo tempo, vão preparar o terreno para a própria dissolução das formas clássicas. Com essa imagem de Alexandre o Grande, eu encerro essa breve apresentação do período helenístico da arte grega. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos sorte, saúde, felicidades e até a próxima. Στο ταξίδι σου έχει πίστη, έχει ελπίδα και θα φτάσεις όπου θες. Στο ταξίδι σου έχει πίστη, έχει ελπίδα και θα φτάσεις όπου θες.